pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui juntos. Faz tempo que eu não sento aqui para gravar alguma coisa para vocês, trazer alguma coisa. O tempo realmente tem sido muito curto, né? Essa vida de estudar e estudar para fazer concurso público é uma vida muito corrida. A gente fica com o tempo bem resumido. Separamos assim o tempo para a família. O dia tem 24 horas, mas às vezes a gente pensa que tem 10 horas apenas. E tem sido realmente um trabalho bem intensivo, né, para conseguir aquilo que nós estamos buscando, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, nós já chegamos em algum lugar. Mas assim, tem uma passagem na Bíblia, né, Jesus falando para os discípulos, e não necessariamente Jesus falando para o discípulo, mas o texto, né, sendo narrado, exatamente diz lá que indo um pouco mais para adiante. Então, Deus quer que a gente sempre esteja sonhando e não desfalecer as vossas mãos, porque está escrito também que a nossa obra ela tem uma recompensa. Todo esforço, ele consequentemente vai te trazer aí uma recompensa. Por exemplo, o mês passado, mês de dezembro de 2021, nós estávamos em Minas e depois fomos para São Paulo. No próximo mês, fevereiro, a gente está indo para Paraíba. E no mês de março, nós estaremos, se assim Deus permitir, indo para o Amazonas. Tudo isso tentando conquistar o objetivo que nós temos aí traçado em nossas vidas. Mas isso tem um preço. Não é? As bênçãos, antes que elas venham, você tem que pagar um preço. Né? O caminho realmente trabalhoso, é espinhoso, mas a recompensa é muito grande. Então vale a pena sempre estar se esforçando. Por conta disso, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui para vocês. Para os senhores terem uma ideia, no último dia do ano de 2021, eu e a minha esposa, né, nós passamos o dia inteiro aqui, desde a hora que acordamos até as 20h40 da noite. Fazendo o quê? Terminando a monografia dela. Teve que apresentar, teve que fazer alguns ajustes. Então a gente sentou aqui pela manhã, cedo, acho que 8h30, 9 horas, e passamos aí o quê? Quase 12 horas. Paramos para o almoço, depois paramos para jantar e terminamos a monografia, os ajustes às 20h40. Né? Aí demos um tempo e aí nos preparamos e fomos para o último culto do ano ali no tempo sério, tempo central, para você ver como realmente é corrido. Agora são 23 horas, hoje eu dei uma paradinha, tive que sair com a família, né, para jantar, porque ninguém é de ferro, e chegamos há pouco, e aí sobrou esse tempinho aqui pra gente. Não que a gente não tenha nada para estudar, né? A gente tem muita coisa para estudar, mas eu tenho esse compromisso aqui com vocês que são inscritos aqui no meu canal, de trazer conteúdo para vocês. Então nós reservamos aqui esse tempinho para a gente conversar um pouco. E hoje a gente vai conversar justamente, em pouco tempo, a respeito dos benefícios que o pastor Ailton, que é o pastor presidente da instituição IADPE, ele tem trazido aí para os pastores, tá? A minha voz nesse momento é especialmente para aquelas pessoas que são bem antigas na igreja, não para os mais novos, mas também, obviamente, serve aí para os mais jovens na fé, os mais novos na fé, mas especialmente aqueles que são antigos, né, que conhecem bem a história da nossa igreja. O pastor Ailton, quando ele assumiu a IADPE, você pode perguntar à diretoria, os demais pastores têm conhecimento disso, a igreja estava no vermelho. Mas como no vermelho? A IADPE sempre ela arrecadou, ela sempre teve bastante receita, né? O problema é que, e os grandes problemas que nós tínhamos na IADPE, impedia que ela crescesse, desenvolvesse. Então, algumas pessoas, se aproveitando, né, da bondade e do coração tão largo que tinha ali o pastor Leôncio, algumas pessoas trouxeram algumas dificuldades para a IADPE. Quando o pastor Ailton assumiu, para os senhores terem uma ideia, 40% dos dízimos
Eles eram desviados. Desviados, isso mesmo. Olha, quem conhece a história dos pastores, né? Principalmente dos pastores do sertão, do agreste, vai entender o que eu estou dizendo, né? Os pastores viviam em grande dificuldade, né? Nós tínhamos pastores que passavam aperto e necessidade. Eu já tive a oportunidade de viajar por esse estado de Pernambuco bem cedo. Graças a Deus nós temos 43 anos, estamos na igreja, praticamente nasci dentro da igreja, que o meu tio já me levava, meu avô também. A conversão eu fiz 13 para 14 anos, mas eu sempre ia, eu morava as sete residências da instituição IADPE na rua da minha casa, já tinha IADPE, era a única igreja que tinha, então eu sempre estava ali na igreja com a minha família, né? Então veja bem, eu tive a oportunidade bem cedo de viajar pelo sertão, né, com algumas pessoas. Eu já parei na casa de um pastor, eu acho que a cidade era Cruzeiro do Nordeste, Nós paramos lá e nós fomos ajudar o pastor a buscar água, né? A situação que eu me deparei, eu nunca havia visto, eu nunca tinha visto. Tinha lá um lago muito seco, tá? A cidade estava muito seca, sem água. A casa pastoral também era uma casa bem simples. E eu fui buscar água ali com o pastor. Era um lago imenso. Do outro lado tinha lá os bois os cavalos tomando um banho. E do outro lado as pessoas iam pegar aquela água. E a água barrenta, uma água escura. Aí o pastor colocava lá nas vasilhas, trazia para casa e a esposa cuidava, né, de fazer ali a higienização não necessária. Não era necessária, porque a água ainda ficava um pouco barrenta ainda, mas é o que tinha para tomar. Então aquela água ali era para tomar banho, para beber, não tinha, uma dificuldade imensa. A casa pastoral mesmo, muita dificuldade. Os carrinhos velhos dos pastores, eles não ganhavam os salários que se tem hoje. Era uma dificuldade muito grande mesmo. Pastores passavam necessidade, tá, muito aperto, e eu não posso afirmar 100% que não existe isso hoje, tá? Mas se existe, é numa situação muito remota. Que eu acredito que não tenha isso hoje, não existe isso hoje, tá? Então a igreja realmente estava, quando o pastor Ailton assumiu, estava numa situação difícil. O pastor Ailton assumiu, estruturou bem a situação. Hoje você chega nas cidades, você tem lá o pastor, ele ganha o seu salário. Claro que varia de cidade para cidade, tem cidades que um ganham mais, outros ganham menos, mas os pastores têm, não é, o seu carro, tem uma casa pastoral bem organizadinha, né, pintadinha ali, bem limpa, organizada. O pastor ganha lá o seu salário. Tem cidade que os pastores, até motorista tem, que maravilha, não é? Motorista tem 4x4, cidades com grandes dificuldades de acesso. A igreja tem transporte, né, suficiente para encarar esses terrenos, e os pastores ganham os seus salários, tem como manter as suas famílias. Não é como antes, não é, tá? Você que está chegando hoje, vai escutando essa história, porque é a história verdadeira. Você que se converteu há pouco tempo, que não tem esse conhecimento, não conhece essa causa. Então o pastor Ailton realmente assumiu a instituição e deu fez essa mudança, né, radical aí, muito importante, né? Por que eu estou falando isso? Porque a justiça realmente tem sido feita para com esses obreiros, esses pastores, não é? Aí às vezes eu vejo um ou outro, né, pastor, às vezes chega no final do ano, né, não teve aquele reajuste salarial, aí às vezes ganha 12, 13 mil reais, 14, e fica às vezes boicotando, né, o pastoreio nesse sentido, porque reclama que não teve aumento salarial. Ora, o sujeito ganha 10 mil reais, 12 mil, 13, 14, não é? Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Um salário hoje, inicial, a depender do estado, de um delegado de polícia, é 12 mil reais, tá? Um salário de um oficial de justiça, 8 mil reais. Salário, por exemplo, no Amazonas, o salário de um delegado inicial é 20 mil reais, tá? Existem alguns estados que o salário de um delegado
R$ 10.000, tá? Me parece que São Paulo é um dos estados que paga menos ao delegado, se não me engano, é R$ 9 a R$ 10.000. Então, veja bem, o que o concursando precisa estudar, o que a gente precisa estudar para concorrer a uma vaga como essa, que o concurseiro precisa estudar para concorrer a uma vaga como essa, é algo fora do comum, tá? O esforço é grande, você estuda 5, 6, 7 horas por dia para você manter o ritmo, para você concorrer, tá? Um concurso desse, por exemplo, tem lá abertas umas vagas mais ou menos, umas 200 vagas abertas, tá? Delegado. Aí se inscreve aí 30 mil, 35 mil, tá? Para concorrer a 200 vagas. Então você tem que ser o melhor dos melhores. E isso demanda muito tempo de estudo, horas e horas, sentados na cadeira. Você deixa de se divertir, você deixa de fazer muitas coisas na sua vida. A vida de concurseiro é uma vida muito solitária. Não é uma vida fácil, é uma vida muito trabalhosa, tá? Então, para ganhar esse valor, 10, 12 mil inicial. Aí, o que é que eu estou querendo fazer? Por que eu estou querendo fazer essa comparação, por exemplo, né? Porque eu vejo aí pastores com todo o respeito do mundo, né? A minha linguagem aqui não é uma linguagem discriminatória, não é uma linguagem discriminatória, tá? Deus me livre de discriminar qualquer pessoa, mas é a realidade. Existem alguns pastores da IADPE, por exemplo, que ganham um determinado salário que, se ele viesse para o mundo secular, o meu mundo, concorrer a um concurso público ou a uma vaga de emprego que ganhe um salário, por exemplo, de 10 mil, eles não teriam condições nenhuma, eles não teriam a capacitação necessária para concorrer a uma vaga de emprego ou até mesmo uma vaga de concurso público. Para você ser um administrador de empresa, para você ganhar hoje na iniciativa privada, R$ 5.000, por exemplo, 4 mil, você tem que ter nível superior, ser um profissional muito bem capacitado e preparado para você ganhar 3 a 4 mil reais em uma instituição privada, tá? E você tem que demonstrar muita especialização, muita competência para você fazer jus a esse salário, tá? Então, existem muitos pastores nossos, com todo o respeito do mundo, que ganham um salário, tá, que vai além da realidade dele, está aquém da realidade dele. Mas mesmo assim, não é? O pastor Ailton confia essas pessoas, tá, pagando esse salário. Esses pastores têm casas, né, a sua moradia é paga pela igreja, a moradia, tem transporte, tá? Eles ganham um bom salário, 10, 15 mil reais. Então, por que eu estou falando isso? Porque mesmo assim, ainda existem determinados pastores que quando o pastor Ailton, por exemplo, ele posta uma mensagem lá no grupo dos pastores, né, que é um grupo fechado, o pastor Ailton coloca lá uma ordem, uma determinação, eles estão tirando print dessas mensagens e estão mandando para determinadas pessoas publicarem em YouTube, em canal do YouTube, essas informações, trazendo aí até mesmo um certo escândalo, não é? Entre as pessoas. Olha, você imagine, por exemplo, se a gente for gravar o que um pai de família, por exemplo, quando está em intimidade com sua família e seus filhos, as regras que ele determina, as normas que ele impõe ali, com respeito, mas são normas, a gente poderia ficar até escandalizado, né? Poxa, essa pessoa é tão rígida assim. Mas ali é uma norma interna da família, é uma regra interna da família. Então, algumas pessoas iriam se escandalizar com isso, tá? A mesma coisa é uma reunião de obreiros ou uma determinação que o próprio pastor Ailton coloca no grupo. Então, o que é que acontece? Tem pastor aí que muitas vezes responde até as mensagens do pastor Ailton no grupo. O pastor coloca lá uma determinação, menos de 20 segundos. Eu já vi pastores responderem em menos de 20 segundos. Sim, senhor, meu pastor Ailton. Sim, senhor, meu pastor. Sim, senhor, meu pastor. Vamos com sim, senhor. E às vezes, eu não estou dizendo que é essa pessoa, mas muitas vezes esse mesmo pastor, ele está boicotando, tá? Tira a print dessas mensagens e envia para as pessoas provocarem polêmica. Ou seja, você que é pastor, que faz isso, você não está sendo fiel à sua igreja, ao seu pastor. Você está sendo injusto. Por quê? Porque você ganha 12 mil reais
12, 13, 14 mil reais, tá? Com todo o respeito do mundo. E existem muitos pastores na IADPE que são pastores capazes, pastores inteligentes, pastores que estudaram, que fizeram curso superior, que têm capacidade técnica, intelectual, tá? Tem pastores que são concursados, que por amor à obra de Deus, por essa causa nobre, deixaram o seu trabalho. O pastor Ailton pediu que eles pedissem exoneração e a igreja fez lá um contrato, obviamente, claro, e mantém esses pastores pagando a ele um salário justo, dentro do que realmente eles merecem pela sua capacidade. E isso é a maioria. A maioria dos nossos pastores da IADPE são pastores preparados, tá? Que foram capacitados, têm estrutura, têm formação teológica. Mas a gente sabe que em toda regra existe uma exceção. Então, o que eu estou falando aqui, gente, é uma exceção à regra, tá? Existem pastores, sim, que ganham ali um salário que não corresponde à sua capacidade técnica, sua habilidade como pastor. Ganham um salário, mas não é justo, tá? Então, o que é que eu tenho para dizer para esse pastor? Ora, se você não está satisfeito com o seu pastor, com a sua igreja, se você não está gostando, por que você não cria coragem e faz como fez o pastor Hélio e o pastor Jonatas? Eu acho que o pastor Ailton, ele deve honrar o pastor Jonatas Lins, né, Jonatas Lins, tá? E o pastor Hélio Ribeiro. Por quê? Porque eles foram honestos com o pastor Ailton, né? Eles foram honestos. Eles chegaram e disseram assim, ó, não dá mais para mim, eu tenho condições de ser pastor fora, de ganhar um salário melhor, de ser independente. Por que você não faz isso? Agora o que acontece? Você ganha um bom salário, você mantém seus filhos nas melhores escolas, paga o melhor plano de saúde, tem um bom veículo para se transportar, para seu transporte, para se transportar, tá? Você mora numa casa decente, que a igreja cede para você morar, você mantém a sua vida, mas você continua agindo de maneira covarde com o seu pastor, repassando todas as mensagens do grupo para pessoas criarem tumulto e envergonhar o nome da instituição e o nome do seu pastor. Então você não está sendo honesto. Isso não é papel. Aí eu vou dizer como meu avô, eu sou paraibano, tá? Minha família é da Paraíba, meu avô era muito rígido e ele dizia que o homem tem que honrar as calças que veste. Era essa, se alguém achar ruim aqui, mas essa é a mensagem que eu aprendi para toda a vida. Então, se você é homem, você tem que honrar as calças que você veste. Então, se você está insatisfeito, se você não gosta, se você não suporta a igreja, se você não suporta o seu pastor, então, se você não gosta, você tem que orar. Você tem que interceder a Deus, entregar o seu pastor nas mãos de Deus. Se tem alguma coisa, porque ninguém é perfeito. O pastor Ailton, ele fez muitas coisas pela igreja. Agora existem muitas coisas que ainda precisam melhorar. Isso é verdade. Tem muita, e um dia eu vou falar sobre isso aqui, dentro da minha opinião. Existem muitas coisas na IADPE que precisam melhorar. Precisam, sim, claro. É uma instituição que é comandada por homens, e homens são falhos. Vocês sabem disso. Só um momento. Então vocês sabem que homens são falhos, cometem fraquezas, é normal. Agora que ele tem feito algo muito bom pela instituição Assembleia de Deus, tem, não é? Ó, você que está chegando agora, que se converteu agora, que está vendo essas publicações todas, não fique escandalizado, tá? Veja bem, se a gente não confiar em um pastor, não é? Em um nego velho, uma linguagem que se usa muito na polícia, isso, em um nego velho, não é? Que tem 60 anos de ministério, que dedicou toda a vida, a gente vai confiar em quem? Me diga. Você vai confiar em quem? Tá? Então, nós devemos confiar no pastor Ailton pelo trabalho que ele vem fazendo dentro da instituição Assembleia de Deus. Então, se você é pastor e não gosta da forma como o pastor que administra, você vai orar, porque você deve fidelidade à igreja e ao pastor Ailton, que tem ajudado você, que mantém você com esse salário e que você ganha e que você não sai da IADPE e vai fazer outra coisa. Permita-me, pastores da IADPE, isso que eu estou falando aqui é uma exceção, tá? Peço licença aos senhores para falar isso, aos senhores pastores da IADPE. Determinados pastores boicotam o pastor Ailton, criticam,
tiram print de mensagens, manda para determinadas pessoas publicarem e escandalizar a igreja, envergonhar o pastor. Sabe por que eles não saem da EADPE? Porque são frouxos, tá? Sabe que lá fora não vão ganhar os salários que eles ganham na EADPE, são fracos, são covardes, tá? Por isso que eles não saem. Então, se você é desses, então vai orar, tá? Se você não gosta, então você vai orar. Agora, não fica agindo com covardia, tá? Porque se um dia, por acaso, né, o gordinho sem pescoço, me permita brincar assim, descobrir que você tá boicotando, não é? E que você tá sendo um X9, você vai sofrer. Por quê? Porque você vai ser afastado, você vai sofrer uma punição, você pode até mesmo sofrer uma disciplina, você pode ser disciplinado, e aí depois você vai virar um revoltado. Então você vai virar um revoltado e você daqui a um dia vai estar aqui também no YouTube criticando, trazendo informação que não são verdadeiras, porque você vai ser um revoltado. Porque você agiu de forma ilegal, abusiva, não é? De forma desonesta. Quero dizer de forma desonesta, que não tem uma lei para isso, mas de forma desonesta com o seu pastor. Então, é como eu disse, o pastor Ailton não é um pastor perfeito. Ele tem as falhas dele. Ah, mas quanto é que o senhor está ganhando para falar isso aqui? Nada, não estou ganhando nada. Pastor Ailton, na verdade eu só tive um contato com o pastor Ailton, foi quando o pastor Lucas veio da Argentina, o pai de Gil, e o evangelista Henrique, eu trabalhava nessa época no Tempo Central, e o evangelista Henrique disse assim, Paulo, que ele me chama assim, né? Sabe, quem conhece o evangelista Henrique sabe que ele fala assim, né? Seu Paulo, vá ao quinto andar, lá no quinto andar, não sei se ainda tem, tinha uma casa lá pastoral, que o pastor de São Lourenço está lá, organizando a casa, e você vai dar uma ajuda a ele lá. Eu tinha nessa época 16 anos, né, de idade. Então eu subi e o pastor Ailton estava lá limpando a casa, tá? Tava varrendo, lavando. Eu cheguei e fui ajudá-lo. Só foi o único contato que eu tive com ele. Não estou ganhando nada para isso. Não preciso ganhar nada, um centavo, para falar isso aqui, porque Deus já tem me abençoado muito. Hoje eu estava até conversando no restaurante com a minha esposa sobre isso, que Deus realmente, e lembrando com a minha esposa as promessas que Deus me fazia, e que Deus me fazia e que Deus me fez em vários lugares quando eu era bem jovem, de primeira classe. Hoje a gente é jovem, mas de segunda classe, tá? Então eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas o senhor, voltando ao assunto, o senhor pastor da EADPE, se não está dando para o senhor, venha para o meu mundo, tá? Venha fazer direito, venha se formar, venha estudar para concurso, venha passar aqui 8 horas, 6 horas estudando para concurso, para ganhar um salário de 11, 12 mil reais. Aí o senhor vai saber dar valor. Ah, mas chegou o final do ano, o pastor Ailton não me deu reajuste de salário. O sujeito ganha 15 mil, 14 mil, 12 mil, como eu disse, está dentro da exceção. Às vezes não tem capacidade técnica para ganhar esse valor. O salário é incompatível com a capacidade, que os salários que são pagos é compatível com a capacidade do indivíduo. Quanto mais ele tem capacidade técnica, intelectual, ele vai ser remunerado dentro desse padrão. E às vezes o sujeito não tem essa capacidade, mesmo assim o pastor o mantém com esse salário e ele ainda fica boicotando contra o pastor. Então não faça isso, seja honesto. Se não dá para você, abra a mão, chega para o pastor, pastor, não dá, eu não quero mais ganhar esse dinheiro na EADPE, porque eu tenho capacidade e muita capacidade para ganhar esse valor aí fora, tá bom? Bom, esse foi o assunto de hoje. Um grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, vamos tratar aqui muitos e muitos assuntos. Agora, quando a gente tiver tempo, faz tempo que a gente não grava um vídeo aqui, vocês podem acompanhar no meu canal, mas hoje a gente teve esse tempo para conversar um pouco sobre essas questões aí, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.